Você sabe me dizer o que é murmurar? Você sabe me definir murmuração? Você sabe qual é a diferença entre reclamação e murmuração? Você sabe a diferença entre maledicente e murmurador? Hoje nós iremos aqui no nosso vídeo, além de falar, além de responder a essas questões, também trazer alguns exemplos bíblicos de murmuração. Murmuradores dentro da Bíblia Sagrada. Iremos trazer alguns exemplos de pessoas que usaram desse artifício. Iremos descobrir o que a murmuração produz. Saber quais são os traços de um murmurador. Iremos ver como tratar uma pessoa murmuradora. E por último, iremos saber como um verdadeiro cristão deve se portar. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós hoje vamos tratar de mais um assunto da nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto, o guia de estudos publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. No nosso segundo trimestre de 2024, nós estamos tratando sobre o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nosso comentarista, o nosso guia neste segundo trimestre é o pastor Osiel Gomes, e ele nos está brindando com 13 espetaculares lições. E hoje nós chegamos já à metade do trimestre, um trimestre muito primoroso. E hoje um assunto muito controverso, um assunto que chama muita atenção, murmuração, o perigo da murmuração. Vamos juntos então? Vamos aprender um pouco mais aqui com a Palavra de Deus no nosso canal Ensino e Palestra. A nossa lição é a número 7, o perigo da murmuração. O nosso texto áureo é: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A nossa verdade prática, ou seja, o resumo da lição de hoje: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar as promessas de Deus. A nossa leitura bíblica em classe ela é bem extensa. Ela está lá no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 1 ao 7. O primeiro versículo diz assim: E partiram de Elim toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. A segunda parte está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11. Eu vou ler o último versículo. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Os nossos 3 tópicos da lição de hoje, cada tópico abarcando 3 subtópicos. O primeiro, a murmuração na Bíblia. O que é murmurar? O comportamento dos murmuradores. O crente murmurador. Segundo, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Primeiro, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Segundo, a murmuração contra Deus. Terceiro, por que é perigoso murmurar? E o terceiro tópico, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Primeiro subtópico, o fim dos israelitas, murmuradores. Segundo, o destino dos murmuradores. Terceiro, os males da murmuração. Murmuração, que palavrinha! Mas o que significa isso? Segundo o dicionário Priobrian da língua portuguesa, murmuração é dizer em voz baixa, é segredar, é produzir um murmúrio ou sussurro, é queixar-se em voz baixa, é falar mal de alguém ou de alguma coisa. Vamos para a prática. Murmuração, digamos que eu seja uma pessoa murmuradora e você é aquela pessoa, é o meu interlocutor, a minha interlocutora com quem eu estou conversando. E o fulano é o alvo da minha murmuração. Então eu vou chegar no seu ouvido e vou dizer para você: deixa eu te contar um segredo, mas que ninguém nos ouça. Que ninguém nos ouça. E por favor, não conte para ninguém, não fala para ninguém. O fulano é isso, isso, isso. Eu penso isso, isso, isso. O fulano fez aquilo e aquele outro. E eu falo em voz baixa para que ninguém me ouça, somente você. E eu estou falando mal de uma pessoa de uma maneira muito covarde, porque primeiro a pessoa não está sabendo, não está ouvindo,
e outros também não estão ouvindo, e segredo a você. E peço para que você não leve adiante. Isto é murmurar. É falar de alguém em voz baixa. É falar de alguém sussurrando para outra pessoa. Isso é murmuração. Mas tem uma coisa muito importante, e agora ainda no campo da prática. A mesma pessoa que fala de outra pessoa para você, pode falar de você para outra pessoa. Porque o murmurador, a pessoa murmuradora, definitivamente não é de confiança. A pessoa murmuradora não merece confiança. Nós estamos falando aqui sobre igreja e a murmuração na igreja. A murmuração, ela faz um estrago muito grande. Porque começa com um sussurro aqui, um sussurro ali, um sussurro lá, e um vai segredando para o outro, um vai falando para o outro. Quando vê, tem um grande problema na igreja através de pessoas que falam, que murmuram, que escondem. A pessoa que murmura, ela está se escondendo. A pessoa que murmura, ela está vestindo uma capa. A pessoa que murmura, ela está procurando respaldar-se naquele a quem está contando a murmuração. Escudar-se naquele a quem ele está contando a murmuração. Escudar-se naquela a quem ela fala de outra pessoa. É covardia pura. E no âmbito da igreja causa um trauma, causa um cisma, causa um perigo muito grande. Imagine a seguinte cena. Você está sentado no banco da igreja, está assistindo o coral está louvando a Deus, e aí alguém chega e sussurra ao teu ouvido. Viu que a fulana desafinou? Notou que o regente não está regindo da maneira correta? Você viu que o pastor, quando pregou, ele cometeu um erro de português? Você viu quantas glórias a Deus o pastor falou durante a sua pregação? Não passa nada despercebido pelo murmurador. Tudo é motivo para conversa. Tudo é motivo para falatório. Falando, cochichando, pedindo segredo, colocando discórdia, semeando discórdia. Essa é a murmuração que muitas vezes acontece na nossa igreja. Diferente de uma pessoa que desabafa para você. Uma pessoa que desabafa, ela vai chegar para você e vai dizer, olha, eu preciso que você ore por mim. Eu estou passando por esse problema, por essa dificuldade. Ora, me ajude em oração. Ela está desabafando para você. Eu estou cochichando, eu estou falando ao pé do teu ouvido baixinho, porque eu não quero que ninguém mais saiba, mas eu quero que você me ajude. Eu estou elegendo você como sendo um intercessor meu. E se essa pessoa que recebeu esse segredo, recebeu esse voto de confiança, vai lá para outra pessoa e diz assim, olha, o fulano está com a seguinte doença. Ora, o fulano está com o seguinte problema. Aí essa pessoa será a murmuradora e será a traidora. Traiu a confiança de alguém, está murmurando, falando pelas costas de alguém, sendo um instrumento nas mãos do inimigo. Qual é a diferença entre reclamação e murmuração? Reclamação é falar mal de alguém ou de uma situação em voz alta, para que quem quiser ouvir ouça, para que todos ouçam. A reclamação pode muitas vezes ser honesta, pode até ser uma crítica construtiva, mas quando se reclama direto para a pessoa. Se eu tenho algo contra uma pessoa ou se eu tenho uma diferença com uma pessoa, eu chego e converso com ela. Coloco os pingos nos is, converso cordialmente, converso harmoniosamente e tento resolver ali aquela situação. E a pessoa que muitas vezes não fala diretamente para o alvo da sua reclamação e fala aos quatro ventos, essa pessoa ela é uma pessoa reclamadora. É uma pessoa que fala mal pelas costas. É uma pessoa que está maldizendo outras pessoas. Qual é a diferença entre murmuração? A murmuração é falar mal de alguém em voz baixa. O reclamante reclama em voz alta, o murmurador reclama em voz baixa. O reclamante reclama e fala aos quatro ventos. O murmurador pede segredo, segreda, sussurra. Fala mal de alguma pessoa sussurrando para outra.
A diferença entre maledicente e murmurador. Maledicente é falar mal dos outros. Murmurador é falar mal dos outros e muitas vezes muito mal de tantas outras pessoas e às vezes até, olha só, até mesmo de si mesmo. O murmurador pode murmurar de si mesmo. Eu posso murmurar, falar em voz baixa, murmurando, poxa vida como eu sou burro, poxa vida como eu faço isso, por que eu fiz aquilo, como é que... Ela está se autopunindo. Ela está falando mal de si mesma, ela está murmurando contra si mesma. Isto também é um espectro da murmuração, do murmurador. Muitas vezes, não somente faz mal para outras pessoas, mas para si mesmo. O joio e o trigo, eles não se separam. Eles estão juntos. Eles nascem e crescem juntos. Mas no fim dos dias, eles serão separados. Exemplos de murmuração na Bíblia Sagrada. O exemplo mais clássico é o exemplo da murmuração do povo de Israel. A murmuração do povo de Israel em suas atitudes em relação a Deus. A murmuração israelita começou logo no primeiro obstáculo. Vamos lembrar um pouquinho? O povo de Israel esteve no Egito, escravizado. O povo de Israel tinha que trabalhar e trabalhar muito. Não sabia o que era descanso. Só descansava-se o mínimo possível para que eles conseguissem ainda resistir e continuar trabalhando. E aí o povo pede um libertador. E Deus providencia Moisés, Arão, para guiarem este povo para longe do Egito. E o povo sai do Egito alegre, feliz, exultando. Mas no primeiro obstáculo, que é o Mar Vermelho à sua frente, o povo para e olha para Moisés e pergunta: Moisés, não tinha sepultura suficiente para nós lá no Egito, Moisés? Nós íamos morrer aqui no deserto, Moisés? Começou ali. Aí o Mar Vermelho é aberto, o povo sai, passa festivo, alegre, canta, dança e daqui a pouquinho chega lá em Mara e lá tem as águas amargas. E o povo murmura. E aí vem a providência divina. Uma árvore lançada na água faz com que a mesma fique potável. O povo alegre, feliz, exultante. E aí chega lá no deserto de Sim. E lá tem a fome. E o povo murmura pela fome. O povo murmura porque quer pão. O povo murmura porque quer carne. E aí pela manhã Deus faz chover pão dos céus ao mandar o maná para o povo comer. E aí o povo reclama que não quer mais maná, enjoou do maná. Aí Deus manda cordonizes para que o povo coma carne. E aí o povo sai feliz de novo. E depois o povo chega lá em Refidim. E aí lá a sede é a grande murmuração do povo. Deus manda Moisés ferir a rocha, ele fere a rocha e o povo tem saciado a sua sede. E o povo alegre, feliz. E assim continuamente. Povo alegre, feliz, daqui a pouquinho murmura, daqui a pouquinho fica feliz de novo, Deus providencia um livramento, o povo se alegra e daqui a pouquinho novamente vai falar contra Deus, vai falar contra Moisés. E chegamos também na murmuração de Miriam e Arão, que é bem emblemática. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Eles acabaram se levantando contra a autoridade de Moisés. Acabaram levantando-se contra a autoridade máxima dali, que era o líder e era, por coincidência, o irmão deles. E aí, eles falavam que Deus falava com eles também. E não era só Moisés que o povo deveria seguir, mas o próprio Deus repreendeu eles e disse que falava com Moisés de uma forma diferente, face a face. Por eles poderia falar por sonhos, de alguma outra maneira, mas com Moisés ele falava face a face. O pastor Lenay Cabral, na revista Lições Bíblicas Classe Adulto, do segundo trimestre de 2023, na lição Motim em Família, afirma que aquela murmuração não era única, uma vez que o povo também murmurou contra seu líder. Moisés sofre a murmuração do povo, a murmuração externa, e sofre a murmuração de seus irmãos, a murmuração interna. E as queixas do povo eram imensas. As queixas do povo eram corriqueiras. As queixas do povo eram diurnas, noturnas, diuturnas. Era a todo momento. O povo estava sempre se queixando. E Moisés cansou-se de tanta reclamação. Reclamação externa do povo, reclamação interna de seus irmãos. Já estava angustiado com tanta reclamação, com tanta murmuração, tanta falta de temor a Deus.
O povo presenciava a ação de Deus em favor dele e mesmo assim continuava a reclamar. Era muita discórdia. E tudo chegava mais cedo ou mais tarde aos ouvidos de Moisés. O Moisés atônito, com tanta revolta entre aquele povo. O povo parecia não entender o real propósito na sua vida. Não posso. Moisés, ao que entende do texto, parecia estar dizendo, um termo esportivo, jogando a toalha. Lá em Números 11:14, não posso levar este povo, porque muito pesado é para mim. Cansou, estava fadigado, com a cabeça cheia dos problemas constantemente a ele relatados. Aquela gente só fazia reclamar, aquela gente só fazia queixar-se, aquela gente só fazia murmurar. Não aprendiam nada, eram várias lições, vários livramentos, mas parece que não aprendiam nada. Não exercitavam a arte de esperar em Deus, de confiar em Deus. Ora, se o Senhor mandou as pragas e eles foram testemunhas disso, se o Senhor deu livramento e eles foram testemunhas disso, se o Senhor tirou eles do Egito e eles foram testemunha disso, custava confiar em Deus. E agora o próprio Moisés estava se queixando, mas se queixando a Deus. E agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando der aquela vontade de queixar-se, quando der aquela vontade de desabafar, primeiro queixe-se com Deus. Primeiro desabafe com Deus. Depois procure uma pessoa de sua íntima confiança para falar para essa pessoa, sabendo que essa pessoa não vai falar para ninguém, sabendo que essa pessoa vai guardar o seu segredo, sabendo que essa pessoa vai ajudar você. Mas queixe-se primeiro a Deus. Moisés parecia estar com suas forças esgotando-se, esvaindo-se, e chega ao ponto agora de jogar a toalha, de pedir, ele chega ao extremo de pedir a sua própria morte. Queria que Deus o matasse, já não estava mais preocupado em chegar à terra prometida. Talvez pensasse que chegar lá com um povo como aquele não valeria a pena. E a resposta de Deus a Moisés: o Senhor ouviu as palavras de Moisés, ouviu as queixas de Moisés, ouviu os argumentos de Moisés, assim como ele ouve as nossas queixas, os nossos argumentos, quando nós nos queixamos diretamente a Ele. Falamos diretamente a Ele, confessamos diretamente a Ele, expomos os nossos argumentos diretamente a Ele. Aí Ele nos ouve, Ele percebe o nosso problema, o nosso dilema, através da nossa oração. E Deus respondeu. Deus respondeu para Moisés. Moisés foi a Deus, pediu ajuda de Deus, falou do seu desconforto. Deus diz a Moisés o que ele deveria fazer para ter a sua carga aliviada. Afinal, Moisés estava centralizando demais as coisas em torno de si. E isso é humanamente prejudicial. Nós devemos compartilhar as nossas cargas. E lá em Números 11:16, Deus fala para Moisés como ele deveria agir. Então, nós temos aqui a rebelião de Miriam e Arão, mas o real motivo deles era que eles queriam um tratamento de protagonismo como Moisés tinha. Eles eram mais velhos que Moisés e sentiam-se desprestigiados. E aqui nós vislumbramos, aqui nós percebemos o sentimento de inveja. Miriam era profetisa e Arão sumo sacerdote, porém estavam debaixo da autoridade de Moisés. Eles buscavam o reconhecimento, a vitrine. E nós temos hoje muitas pessoas que buscam apenas reconhecimento, apenas vitrine, apenas holofote. Billy Graham, ao ser convidado para se candidatar à presidência dos Estados Unidos, foi taxativo. Eu tenho uma obra maior a fazer, um ofício muito mais importante. E Deus castigou Miriam e Arão. Perdoou eles, mas teve ali um castigo. O que a murmuração atrai? Coisas ruins. O crente desanimado é aquele que desanima outras pessoas. Uma pessoa negativa vai passar a sua negatividade para outras pessoas. A pessoa que fala mal de um, fala mal de outro, ela perde a credibilidade, perde a confiança, perde o respeito das pessoas.
Então a murmuração ela isola as pessoas. A murmuração isola o murmurador. A murmuração tira a credibilidade da pessoa. Tira a confiança da pessoa. E o que dizem especialistas sobre a murmuração? A murmuração é a pichação da alma. Olha só, a murmuração é a pichação da alma. É o pecado da ingratidão. Sim, porque muitas pessoas ingratas, ao receberem um favor, uma ajuda, elas acabam falando dessa pessoa que os ajudou. Acabam falando pelas costas dessa pessoa, segredando coisas dessa pessoa que ajudou. O murmurador e seus traços, ele é uma pessoa negativa, uma pessoa para baixo. Sabe aquela ilustração do copo com água pela metade? A pessoa que é confiante, a pessoa que é positiva vai dizer que o copo está meio cheio. A pessoa que é negativa, que é murmuradora, que fala de todo mundo, vai dizer que o copo está meio vazio. Na sua opinião, ao ver um copo com água pela metade, ele está meio cheio ou meio vazio? Deixe aí nos comentários. Como tratar o murmurador? Repreenda na hora. Seja taxativo. Não, eu não quero saber de conversa. Eu não quero dizer ele disse que disse. Se você tem uma coisa contra o fulano, contra o beltrano, contra a ciclana, vai lá e conversa pessoalmente. Não vem me trazer fofoca para cá. Confronte. Vem cá, mas você está falando dessa pessoa? Essa pessoa não te ajudou? Essa pessoa não é uma pessoa de Deus? Essa pessoa não é uma pessoa com quem você conversa, com quem você se relaciona? Como você está falando dessa pessoa para mim? Acaso você também fala de mim para essa pessoa? Afaste-se. Ok, amém, muito obrigado, dá licença que eu já vou saindo. O murmurador deve sentir-se mal ao falar de alguém para você. Quando você repreende, quando você confronta, quando você afasta-se, você está fazendo com que o murmurador sinta-se mal. E é isso mesmo, tem que sentir-se mal, tem que ter um choque de realidade para saber que aquilo ali está errado, para saber que aquela posição deve ser mudada, para saber que deve haver uma conversão desse ato. Como parar de murmurar? Como uma pessoa murmuradora pode parar de murmurar? Parar de ficar focando nos pontos negativos, começando a pensar nos pontos positivos. Detectar os problemas, os erros e tentar corrigir eles. Oferecer ajuda para resolver as situações difíceis. Nós não devemos ser passíveis quando estamos diante da murmuração. Devemos, de novo, repreender, confrontar e afastar-se. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e 18. Gratidão, alegria, contentamento. Em tudo dar graças. Em todas as situações, por mais negativas que possam parecer, mas Deus tem algo melhor. Nós aqui no Rio Grande do Sul estamos passando por um momento muito difícil, uma catástrofe ambiental muito grande, muita água, muitos alagamentos, uma enchente devastadora. Mas nós vimos pessoas dizendo, eu vou reconstruir, pessoas que perderam tudo, que perderam sua casa, que perderam seus bens, estão dizendo, eu vou reconstruir a minha vida, eu vou começar do zero, eu vou iniciar de novo. E muitos estão ajudando, muitos estão estendendo a mão. Isto é maravilhoso. E isto é exatamente o oposto à murmuração. Não adianta ficar segredando, não adianta ficar cochichando, não adianta ficar difamando, tem que ir à luta. Colocar a cara para ir à luta. A murmuração é tóxica, contamina o ambiente. Por isso deve ser combatida. Por isso devemos fazer aquilo que nós já citamos aqui. Para que nós possamos fazer com que o ambiente onde nós estejamos sejam ambientes puros, sejam ambientes saudáveis, sejam ambientes de qualidade. Porque a murmuração, ela é uma toxina que deve ser evitada.
Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Se gostou do vídeo, deixa o like, se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Foi um prazer fazer esse vídeo para você e eu gostaria de convidar você que está conhecendo o canal agora a ficar conosco aqui, nos ajudar a crescer juntos aqui na nossa plataforma, onde nós toda semana estamos aqui para trazer um novo estudo sobre a nossa revista Lições Bíblicas. E eu convido você para estar na escola bíblica da sua igreja, eu convido você para estar na classe da escola bíblica da sua igreja e aprender com a sua família mais sobre a palavra de Deus. E nós aqui trazendo esse instrumento para ajudar você também a ter uma boa aula. Muito obrigado, Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.